Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Todos podem tomar assento. É muito bom quando nós vemos a igreja animada, praticamente cheia, né? Graças a Deus, estamos voltando das férias, que nós desfrutamos e merecemos isso, porque o trabalho é árduo, mas Deus está conosco sempre. E nesta noite, eu gostaria de meditar com a igreja sobre um texto muito conhecido nosso, mas antes eu quero ler 2 versículos em lugares diferentes do Antigo Testamento. O primeiro texto é em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Gênesis 2 e 7. Diz assim a palavra de Deus: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A ciência nunca conseguiu demonstrar que os seres vivos passaram por uma evolução. Estas teorias, às vezes, praticamente absurdas, porque quando se faz o cálculo de quanto tempo demoraria uma célula se transformar em um animal completo, já se fez esse cálculo e sabe-se que isso iria muito além de trilhões de anos, e certamente, nesta existência tão longa, estes animais não resistiriam. Então, é muito mais racional nós crermos no relato da Bíblia, que Deus formou o mundo, Deus formou o homem, já homem, e através do seu poder e da sua presença, ele foi transformando os seres que ele mesmo criou, já desenvolvidos. Então, este é o primeiro texto que eu gostaria para embasar nossas convicções, porque nós crentes, não somos alienados, não. Nós estudamos, nós sabemos as coisas que estão acontecendo na ciência, sabemos de tudo isso que está acontecendo, mas a verdade é que até hoje não se conseguiu encontrar uma teoria, pelo menos razoável, do ponto de vista de inteligência, que pudesse se contrapor à teoria que nós, cristãos, adotamos de que os animais foram criados já seres vivos por Deus. O segundo texto, o segundo versículo que eu quero ler com a igreja, é em Isaías 64 e versículo 8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. E o terceiro texto, que é o texto sobre o qual nós meditaremos com mais detalhes, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículos 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, na mão do oleiro, tornou a fazer
dele outro vaso, conforme o que parecia bom aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu queria refletir sobre este texto, este último texto lido, e usei os 2 primeiros para, digamos assim, fortalecer a argumentação que nós podemos construir através da Bíblia. Porque a Bíblia para nós é definitiva. Por mais que os cientistas, os sábios, os estudiosos se preocupem em criar novas teorias, a gente que tem um pouco mais de sentimento, de conhecimento da presença de Deus, a gente percebe nitidamente, particularmente aqueles que gostam do tema, a gente percebe nitidamente que os cientistas estão meio atordoados, porque por mais que a ciência tenha evoluído, e quem acompanha a ciência sabe que já existem teorias tão extraordinárias que a gente fica até admirado que alguém acredite naquilo. Pois bem, então os textos bíblicos são muito mais convincentes, principalmente para aqueles que têm a capacidade de discernir e de entender as coisas que estão diante de nós, que são surpreendentes. Deus fez coisas para surpreender os sábios. E é preciso que se seja muito simples, de muito fácil entendimento, para duvidar das coisas que a Bíblia nos diz com tanta clareza. Portanto, vamos meditar sobre este oleiro. Este oleiro que lá no Gênesis nós vimos que é Deus. Deus é o oleiro. E esta palavra oleiro, ela vem de ola é vaso. Então, é como se o oleiro fosse o fabricante de vasos. Então, vamos olhar para Deus, que cria aquela escultura de barro, de pó, sopra nas suas narinas, como lemos há pouco, e daquela escultura, ganhou fôlego da vida. Foi esta a maneira através da qual Deus resolveu criar o ser humano, depois de ter criado os demais animais e mostrado que Deus podia perfeitamente dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem apareceria. Mas Deus usou uma maneira especial, específica, de criar o homem de um modo diferente dos demais animais. O ser humano é, sem dúvida, a criatura mais especial que existe para Deus. É preciso que nós, especialmente nós cristãos, tenhamos esta visão. Deus podia ter criado o homem como criou os demais animais. Dava ordem e o homem apareceria. Mas não foi assim. Deus fez questão de transmitir ao homem vida através do sopro nas narinas daquela estatueta, daquele boneco, digamos assim, de barro, que ele mesmo criou com as suas mãos. Muito bem. Então nós vamos meditar sobre estas coisas de tal maneira que possamos estabelecer sempre este oleiro no local onde hoje existe matéria. A matéria-prima que Deus usou para formar o homem foi o barro, a terra. O pó da terra, como a Bíblia diz com toda clareza. Juntou o pó da terra, molhou, começou a pisar no pó da terra de tal maneira que saíssem, que deixassem de existir aquelas impurezas, e a partir daí surgimos nós, seres humanos. Ora, muito bem, vamos meditar da seguinte maneira.
Deus queria criar um ser especial. Deus já tinha criado os animais, Deus tinha criado as aves, tinha criado as árvores, a natureza em si, mas precisava de alguém, e Deus mesmo sentiu essa necessidade de mostrar que é possível criar alguém que possa dialogar com ele. O grande projeto de Deus, o grande projeto desse Criador, foi exatamente criar alguém com quem pudesse dialogar. Deus gosta de conversar com o homem. E é preciso que nós, como igreja, estejamos aptos a entender aquilo que Deus espera de nós. O processo de santificação é um processo que nunca termina. À medida que nós vamos crescendo na intimidade de Deus, à medida que nós vamos mostrando a Deus que estamos interessados em obedecê-lo, Ele vai transmitindo a cada um de nós um pouco mais, cada dia, da sua presença. É por isso que quando o pecador, quando o ser humano que não conhece Jesus resolve aceitá-lo como seu Salvador, é por isso que Deus, a primeira providência que toma é colocar o Espírito Santo dentro de nós. É a maior honraria que Deus poderia dar às suas criaturas, seria essa: colocar o próprio Espírito Santo, que é Deus, dentro de cada um de nós. Não é pouca coisa não, irmãos. É preciso que nós entendamos que o cuidado de Deus com esta criatura especial, que é o ser humano, é muito grande. É por isso que o próprio Filho de Deus se apresentou para vir à Terra morrer, porque o processo inicial da velha aliança era que a salvação fosse entregue aos seres humanos através do sangue de animais. Acontece que a economia israelita, digamos assim, era uma economia agropastoril, ou seja, animais e agricultura. Então, animal para matar não faltou nunca. E isto fez com que o sacrifício que Deus havia criado através de sangue de animais ficasse banalizado. E aí aconteceram aquelas coisas que nós todos conhecemos, começaram a trazer o povo de Deus para adorações a coisas fúteis. E o resultado é que Deus chegou a um ponto, lá em Isaías nós encontramos isso. Deus diz: olha, chega, não quero mais o sacrifício de vocês. Não aguento mais ouvir vocês pedirem através do sangue de animais bênçãos que eu estou pronto para dar a vocês, mas vocês não sabem pedir. E aí Deus começou a procurar alguém que viesse à terra. E não encontrou. Até que o seu próprio filho, Jesus, disse: Pai, eu estou pronto para ir. Jesus, que era Deus, abriu mão de todas as suas prioridades, digamos assim, porque sendo Deus, ele era prioritário na criação, e se apresentou para morrer pelos homens. Homens que naquela altura, mesmo em Israel, já não tinham a consciência de obedecer a Deus. E veio então a segunda opção, a segunda possibilidade que Deus abriu para nós. Agora, vocês não precisam mais criar vítimas para sacrificar e encobrir seus pecados. Agora vocês vão ter um pastor, vocês vão ter um guia que vai oferecer-se a si mesmo, porque ele é Deus. É muito importante que nós entendamos isso. O próprio Deus, e nós sabemos que Deus é triuno, né? A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho se apresentou, veio ao mundo, morreu por nós, e a partir daí abriu-se um campo novo, um espaço amplo, para que nós pudéssemos entender as misericórdias de Deus com o alcance que elas têm. E veio Jesus ao mundo, morreu, ressuscitou e realizou a obra definitiva. Agora não precisamos de sangue de animais. Agora nós podemos usar sangue santo, sangue puro,
sangue de Jesus. Agora sim. Agora o problema da solução, a solução do problema da salvação está encontrada. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus por isso. Então nós temos aí, quando lemos o texto de Jeremias 18, 1 a 6, que nós lemos, nós encontramos o vaso de barro que o oleiro começou a montar com as suas próprias mãos. O vaso quebrou-se na mão do oleiro. Um acidente. O vaso estava sendo feito na roda, como nós sabemos que era uma máquina tão simples que nem se encontrou nas pesquisas, não se encontrou aquela mesa que o oleiro usava para fazer os seus vasos, não se encontrou nenhum exemplar, porque era uma coisa tão simples, era uma roda, certamente havia uma correia que transmitia um movimento circular para a horizontal, em cima daquela mesa horizontal, se colocava, o oleiro usava as suas mãos, colocava o vaso, o barro, e com aquela roda girando, ele ia com as suas próprias mãos, dando o formato que ele já tinha imaginado. Nós somos obra do Espírito de Deus, porque antes de formar o ser humano, Deus já tinha planejado como é que ele ia fazer. Ou seja, Deus pensou, Deus parou, preparou os anjos que já estavam na eternidade, e ali Deus criou o homem. Ora, muito bem, o vaso quebrou nas mãos de Deus. E o que foi que Deus fez? Fez um remendo, colocou no lugar que havia se quebrado. Foi assim? Não, não foi assim. Deus não emenda vaso quebrado, não. Deus desmancha, faz tudo de novo. Não pode aproveitar um vaso que se quebrou, não. O vaso quebrou, ele tem que ser totalmente desfeito para ser refeito. Foi exatamente o que aconteceu conosco, irmãos. Deus, na sua misericórdia, entendeu que era preciso que aquele vaso que quebrou-se na mão dele fosse desfeito e fosse refeito, reconstruído. Foi assim que Deus fez quando o homem pecou. O vaso quebrado na mão de Deus significa o pecado do ser humano. Adão foi criado um pouco, a Bíblia diz que foi criado um pouco menor que os anjos. Ou seja, Adão chamava os animais e eles vinham. E Adão botava o nome em cada um deles e eles saíam. Ou seja, o cérebro de Adão, quando ele pecou, perdeu 98%, digamos assim, vamos encontrar uma proporção bem alta, perdeu 98% da sua eficácia. Por quê? Porque o pecado não pode conviver com as coisas de Deus. Perdeu a sua inteligência. Então, este Adão foi transformado, foi renovado através do sacrifício de Jesus. É disponível agora. Agora está à disposição do ser humano que ele seja transformado pela presença do sangue de Jesus na sua vida. Isto é fundamental que nós entendamos. Nós, como igreja, às vezes somos acusados de sermos crédulos demais. Acredita nessa história. Tem gente que não acredita, irmãos. Acha que a história da evolução, né? A evolução é que a proposta científica da criação do homem. Que evolução é essa que duraria trilhões de anos? Isso já foi calculado. Quem conhece matemática sabe que é possível fazer esse cálculo. E o resultado é que a hipótese de o homem ser produto de uma evolução é totalmente absurda. Eu não sei se há pessoas aqui que não são evangélicas, que creem de outra maneira. Nós respeitamos. A credibilidade do ser humano é um direito que ele tem, escolher a sua fé, a sua religião. Agora, para escolher com inteligência, é preciso examinar a proposta, porque não existe proposta melhor, mais provável do que a proposta da criação do ser humano já amadurecido, já como ser humano completo. Então, o barro precisa de passar por um processo de transformação
para ser transformado em vaso. Nós sabemos que normalmente o oleiro mora perto de um lugar onde tenha muito barro, porque é através do barro que ele realiza seus projetos. E ele cria, antes de lançar, ele cria o vaso na sua mente. Como é que vai ser o vaso? É importante que nós saibamos que quando Deus criou o homem, ele tinha um projeto especial, específico, definitivo para nós. Nós somos parte, talvez a parte mais importante da criação de Deus tenha sido o ser humano. Por quê? Porque nós podemos dialogar com Deus. Nós temos essa possibilidade de ouvir a voz de Deus e entender. Eu já dei vários testemunhos aqui de experiências pessoais, e a gente percebe Deus falando com a gente quando o passarinho pousa na varanda. Quem apura os seus ouvidos e vê um passarinho vir voando e sentar na sua varanda e começar a cantar, preste atenção, Deus está falando com você. E acredito, tenho certeza que se pedisse a alguém aqui que levantasse a mão, alguém que já passou por essa experiência, muita gente já passou. Irmãos, porque Deus procura os episódios mais simples para falar com cada um de nós. Ele quer ter intimidade. E quanto mais nós apuramos os nossos sentidos para esta conversa com Deus, tanto mais Ele se revela a cada um de nós. É extremamente importante que nós comecemos a entender a linguagem do vento. Quando Jesus apareceu naquela tempestade, apareceu andando sobre o mar, a primeira hipótese que os discípulos levantaram é que Jesus era um fantasma. Quer dizer, depois de andar tanto tempo com Jesus, eles ainda acharam que o fato de Jesus andar sobre o mar transformava Jesus num fantasma. Que Deus nos guarde, como igreja, de ainda hoje levantarmos uma hipótese dessa, se porventura Deus se manifestar a nós de maneira não usual. Deus escolhe para falar com você, para falar comigo, a simbologia que Ele bem entende. E quando Ele escolhe, é porque Ele preparou você para conversar com Ele nas situações mais absurdas. Eu me lembro agora do episódio que aconteceu com aquela mulher que Sara fez casar-se com Abraão, porque Sara era estéril e... Como é que chama? Agar, né? Agar foi mãe de uma criança, consenso, né? Consenso dela com a sua patroa, digamos assim. Combinaram e Agar foi mãe de uma criança. E quando aquela criança começou a crescer, nasce Isaac. Foi uma tragédia na família. Por quê? Porque o menino, os dois meninos começaram a brigar entre si. Aquilo gerou na família um problema gravíssimo, a ponto de Sara pedir licença a Abraão para mandar Agar embora com seu filho. E Abraão, coitado, que tinha entrado naquela empreitada sem perceber o mal que estava fazendo, diz, não tem outro jeito, você faz com ela o que você quiser. E Sara mandou Agar com seu filho embora. Abraão colocou um vaso com água no ombro dela e diz, vai com Deus. Certamente o coração de Abraão, como pai, sofreu muito, mas não tinha outra saída. Resultado, Agar sai, entra no deserto, que aquilo tudo ali em volta são desertos, né? E quando a água acabou, Agar simplesmente, ela pegou o menino, deitou debaixo de uma árvore e saiu de perto para chorar a morte daquela criança. Natural, como mãe, ela ficou triste, sabia que a criança ia morrer porque não tinha água. E aí Deus manda um anjo falar com ela. Diz, Agar, abre os olhos, olha aquele poço que está ali. Agar não tinha visto que pertinho de onde ela estava tinha um poço com água. Então, existem crentes que são assim, irmão. Quando aparece a primeira dificuldade, eles começam a chorar, mão na cabeça e tal. Não pode. Deus, quando permite que aconteçam dramas em nossa existência, irmãos, Ele sabe a quem prova. A Bíblia diz que Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar.
Então, se a provação que Deus permitiu que chegasse à sua vida, chegasse à sua casa, é forte, dê glória a Deus. Porque Ele está querendo lhe fortalecer no conhecimento, nas provas que nós podemos fazer com Ele. E a Agar se escondeu, o anjo foi lá, mostrou a ela e disse, olha, fica tranquilo, porque eu vou fazer desse menino uma grande nação. E está cumprindo até hoje. E é o grande problema dos judeus. Aquele probleminha da família que a mãe era estéril, que era Sara, né, se transformou nessa tragédia internacional que nós estamos assistindo hoje. Olha lá, o Israel tendo que fazer coisas incríveis, porque, como se diz na linguagem popular, guerra é guerra, né? Não existem populações privilegiadas, e nós vemos Israel fazendo coisas que não teria que fazer se não tivesse havido aquela situação inicial. Então, irmãos, esta presença do barro nos é animadora, porque Deus conseguiu colocar joias em vasos de barro, que somos nós. Nós somos os vasos de barro. Deus é o oleiro, é Ele que cuida de nós, é Ele que faz com que nós sejamos dignos de segui-lo com inteligência. Porque se não fosse essa inteligência que Deus nos dá, com certeza nós ainda estaríamos no mundo procurando a solução de problemas que já foram resolvidos por Jesus no Calvário. Nós temos em nossas mãos, irmãos, a solução de todos os nossos problemas, principalmente porque sabemos que o oleiro, ao preparar o vaso, já estava destinando àquele vaso tarefas que ele poderia suportar. Então, creia assim em Deus. Quando Deus nos provar, irmãos, e isto acontece e não é raro, não. Cada um de nós já passou por situações que, analisadas, são situações difíceis. Por que Deus permite que estas coisas aconteçam conosco? É porque Ele quer que nós nos fortaleçamos cada vez mais na confiança que depositamos nele, na certeza de que Ele tem a solução para cada um dos nossos problemas. E quando eles vierem, é bom que nós coloquemos nas mãos de Deus coisas que nós não podemos fazer e que Ele pode. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode transformar completamente situações como alguns de nós já experimentou na sua vida, mudanças radicais que somente Deus poderia fazer. Toda vez que eu falo sobre isso, me lembro do pastor Ferreira. Pastor Ferreira, de repente, em casa, o coração falhou, lá se vai Ferreira para o hospital, não sabia se voltava ou não. Imaginem a situação da família, né, da esposa, dos filhos. Né? E está aqui, ó, cheio de saúde, né? Planejando a construção do nosso templo, que nós cremos que vamos ter um templo. Não precisa ser suntuoso, não precisa. É preciso que seja um templo digno de alojar um povo em cujo coração está depositado o Espírito Santo. Aleluia. É isto que nós planejamos, é isto que nós fazemos. Então, o barro, este barro que serviu para nos preparar, foi pisado, foi amassado. Depois de pronto, o vaso não podia receber água, porque tinha poros muito grandes. Aí o próprio vaso começou a passar por provas. E aí, nós todos conhecemos, né? Vem o oleiro, submete o vaso à temperatura de 1000 graus, mais de 1000 graus centígrados, né? E fecha os poros, né? Aí já se pode colocar água, mas o oleiro não estava satisfeito. Ele queria um vaso bonito. Passou uma pintura de um verniz especial, mais calor, né? Mais 1500 graus, e aquele vaso ficou agora brilhante, né? Colorido, e aí o oleiro colocou no vaso a sua assinatura. Aleluia! Agora é uma obra de arte, não é apenas uma panela, como existem nas culturas antigas. Agora são vasos de alabastro,
vasos bonitos que recebem a assinatura do oleiro. E este vaso é você. Este vaso sou eu. Que onde passamos, as pessoas olham e dizem, olha, lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus em nós é tão evidente que o mundo vê lá fora e diz, é crente. Agora eu sei, conheço gente crente porque a gente conhece de longe. É bom, irmãos, que nós nos consideremos vasos de barro. Porque o conteúdo deste vaso é simplesmente a presença de Deus. É o Espírito Santo que veio morar dentro de nós para conversar conosco à noite. Quando nós estamos preocupados com os problemas, com as lutas, ele vem e diz, calma, meu filho, calma, minha filha, eu estou aqui. Deus está atento, irmão, à sua luta. Ele sabe o que você está precisando. E já providenciou a melhor solução para as suas lutas, para as minhas lutas. Então, é assim que nós, vasos de barro, contemos joias especiais que Deus colocou dentro de nós. Uma delas é o batismo com o Espírito Santo. Se a gente fosse entrar em detalhes aqui, ver quanta coisa, quando Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, não saiam daqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, vem o derramamento do Espírito Santo. Coisa extraordinária, né, irmão? Quando a gente estuda a descida do Espírito Santo, a gente vê o cuidado que Deus teve para preparar estes vasos especiais, que somos nós, para realizarmos a sua obra. A obra de Deus aqui na terra, irmãos, é feita com as nossas mãos. Não precisa alguém vir de fora fazer, não, nós fazemos com as nossas mãos. Foi nas mãos dos discípulos que aconteceu a multiplicação dos pães. Lembram como foi? Faltou peixe, faltou pão, tinha uns peixes, 5 pães e 2 peixinhos, né? E uma multidão sentada na relva. Né? Mais de 10.000 pessoas. Esse cálculo foi feito de maneira estatística. Né? Ali estava gente que era raridade. Foi ouvir Jesus. E reuniu aquela gente, e quando foram contar, não tinha peixe nem para, não tinha comida nem para 10 pessoas. E aí Jesus chega e diz, manda sentar todo mundo, em grupos de 100 e de 50, não é isso? Grupos de 100 e de 50. Sentou-se todo mundo, Jesus chamou os discípulos, agradeceu ao Pai aqueles 5 pães e 2 peixinhos e transformou numa migalha, porque dividiu 5 por 12, né? 5 dozeavos de cada pão e 5 dozeavos de peixe. Distribuiu, agora comecem a distribuir. E à medida que os discípulos entregavam aos que estavam assentados na relva, os peixes e os pães se aumentavam nas mãos deles. Não foi nas mãos de Jesus que o milagre aconteceu, foi nas mãos dos discípulos. É com as nossas mãos, Igreja do Senhor. É com as nossas mãos, é com a nossa disposição de servir, que Deus conta para realizar aqui na terra a sua obra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós sejamos dignos de sermos chamados vasos de barro. Porque dentro de nós estão as joias que Deus escolheu para a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao término deste programa. Queremos agradecer a participação, a confiança de vocês em escutar a palavra que foi apregoada, a palavra de Deus. Nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários e desejamos um belo dia na presença do Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela assistência e a paz do Senhor Jesus. Amém.